A verdade, segundo Platão, é que ela precisa estar sempre sendo buscada. A verdade não é algo concreto, palpável. Não se pode dizer dela, essa a verdade, ou a verdade das verdades. Tudo é relativo. Antes de Einstein, Platão já sabia disso. Platão foi o mais ilustre discípulo de Sócrates. Graças a ele, conhecemos o pensamento socrático, buscando a sabedoria de modo incessante e consolidando a crença de que a descoberta da verdade leva à ação correta. Devemos duas grandes obras a Platão, a Academia e os Diálogos. A concepção platônica de verdade. Haveria dois planos ou mundos em nossa existência. Um plano superior, onde estão as ideias, e um plano inferior, onde está o real. Nós viveríamos no plano da realidade, rodeados por coisas e fenômenos aparentes, aos quais podemos detectar por meio dos sentidos. Nesse plano, todavia, obtemos apenas um conhecimento deformado, ilusório, que afasta da verdade. A verdade situar-se-ia no plano das ideias, sendo compreendida pelo intelecto, por meio de um processo chamado de dialética. Os seres humanos, portadores da capacidade intelectual, deveriam afastar-se da ilusão trazida pelos sentidos e pelas opiniões consensuais, compreendendo racionalmente a ideia e chegando assim à verdade. Em sendo Platão discípulo de Sócrates, reafirma a tese de que o conhecimento verdadeiro leva ao bem, pois faz com que as pessoas ajam de maneira correta. Em última instância, os sábios tornam-se felizes, pois não se iludem e não agem de modo errado. 1. Alma apetitiva. Essa parte da alma cuidaria da manutenção e da reprodução do corpo vivo. Situada na região abdominal, causaria-se ao ser as sensações apetitivas de fome, de sede e de desejo sexual. 2. Alma coélica. Essa parte da alma cuidaria da segurança do corpo vivo. Situada na região torácica, causaria por seu turno as sensações de medo e de fúria ou coragem. 3. Alma racional. Essa parte da alma, situada na cabeça, corresponderia à capacidade intelectual do ser, colocando-o em contato direto com o mundo das ideias, permitindo a descoberta da verdade. O mito da caverna. No texto, Sócrates fala sobre Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância. Com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira, em cima de um tapume, situado em parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do medo. Aquela caverna, aquelas sombras e os ecos de som que as pessoas de cima produziram eram o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, os prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetada às sombras de que ele juntava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca e sua visão ele sente-se desamparado, desconfortável, deslocado. Aos poucos, sua vida acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existem fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar os seus companheiros ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária, por ser a coisa mais justa a se fazer. Conclusões do mito da caverna. Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos, que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras. A caverna. A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. As sombras na parede e os ecos na caverna. Sombras e ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. A saída da caverna. Sair da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. A luz solar.
A luz solar, que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca em uma situação de desconforto, é o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. E aqui a palavra mágica. Sai da caverna, sua puta!